Swami Vivekananda, um dos mais importantes mestres espirituais da Índia moderna, desempenhou um papel crucial na disseminação do Vedanta e do Yoga para o mundo ocidental. Discípulo direto de Sri Ramakrishna, Vivekananda viajou para os Estados Unidos no final do século XIX, onde impactou profundamente o público ocidental com seus discursos sobre a espiritualidade oriental. Mas sua visão não se limitava apenas ao Vedanta hindu. Ele tinha uma profunda admiração por Jesus Cristo e acreditava que os ensinamentos do Mestre Nazareno estavam em harmonia com os princípios mais elevados da espiritualidade universal. Jesus não era apenas uma figura religiosa restrita ao cristianismo. Ele o via como um grande yogi, um ser iluminado que transcendeu as limitações da existência humana e realizou a unidade com Deus. A interpretação de Jesus por Vivekananda é notável porque ela coloca Cristo dentro do contexto do misticismo oriental, enfatizando a importância do autoconhecimento, da renúncia ao ego e do serviço altruísta à humanidade. Mas o que exatamente Vivekananda dizia sobre Jesus? Como ele via sua missão e seus ensinamentos? Para entender melhor essa perspectiva, precisamos mergulhar nos textos e discursos desse grande mestre indiano, Jesus Cristo segundo a visão de Swami Vivekananda. Swami Vivekananda enxergava Jesus Cristo não apenas como o fundador de uma religião, mas como um dos maiores exemplos de realização espiritual da humanidade. Em suas palestras e escritos, ele frequentemente se referia a Jesus como um verdadeiro sannyasi, um renunciante, alguém que abandonou tudo em busca da verdade suprema. Segundo Vivekananda, a essência do ensinamento de Jesus está na renúncia e no serviço ao próximo. Ele destacava como Cristo viveu para os outros, curando os enfermos, alimentando os famintos e pregando o amor incondicional. Para Vivekananda, esse espírito de sacrifício e compaixão ressoava diretamente com os ensinamentos do Vedanta, que afirmam que toda a criação é uma manifestação do divino. Em um de seus discursos, Vivekananda disse: "Se vocês querem ser verdadeiros cristãos, sigam o que Jesus ensinou. Entreguem-se completamente a Deus e sirvam à humanidade sem esperar nada em troca." Ele acreditava que a mensagem central de Jesus era a mesma de todos os grandes mestres espirituais: transcendência do ego, devoção absoluta a Deus e amor universal por todos os seres. No entanto, ele também via como, ao longo dos séculos, as instituições religiosas acabaram distorcendo essa mensagem original, transformando o cristianismo em um sistema baseado em dogmas e rituais, em vez de uma experiência direta da verdade espiritual. Outro aspecto importante é que Vivekananda via Jesus como um avatar, um ser divino que encarnou para guiar a humanidade. Para ele, assim como Krishna, Buda e outros grandes mestres, Jesus manifestou a consciência divina em sua vida, e seus ensinamentos deveriam ser compreendidos à luz dessa verdade universal. Os ensinamentos de Jesus à luz do Vedanta. Swami Vivekananda via uma profunda conexão entre os ensinamentos de Jesus Cristo e os princípios fundamentais do Vedanta. Para ele, Cristo não veio fundar uma nova religião no sentido institucional, mas sim revelar uma verdade universal, a mesma que pode ser encontrada nas escrituras hindus, especialmente nos Upanishads. O Vedanta ensina que há apenas uma realidade suprema, chamada Brahman, e que toda a criação é uma manifestação dessa consciência divina. Jesus, ao dizer "Eu e o Pai somos um", João 10:30, expressava essa mesma verdade. Para Vivekananda, essa declaração de unidade entre o homem e Deus era semelhante ao grande ensinamento do Advaita Vedanta. Tat Tvam Asi, tu és isso, que afirma que a alma individual, Atman, e o absoluto, Brahman, são uma só essência. Ele interpretava muitas passagens do Evangelho sob essa ótica. Quando Jesus diz: "O reino de Deus está dentro de vós", Lucas 17:21,
Vivekananda explicava que isso significava que a divindade já está presente em cada ser humano, esperando ser reconhecida e realizada. Esse ensinamento é central no Vedanta, que afirma que a iluminação espiritual não é algo externo, mas sim a descoberta da nossa verdadeira natureza divina. Outro aspecto importante que ele ressaltava era o conceito de amor e serviço ao próximo. No Sermão da Montanha, Jesus ensina: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas 6:27. Para Vivekananda, essa era uma das expressões mais puras do Bhakti Yoga, o caminho da devoção. Ele explicava que amar os outros incondicionalmente é reconhecer neles a presença divina, pois no fundo, não há separação entre nós e Deus. Em seus discursos no Ocidente, Vivekananda desafiava os cristãos a viverem de acordo com esses ensinamentos. Vocês falam de Cristo, mas onde está o seu espírito de renúncia? Onde está seu amor sem egoísmo? Onde está a sua compaixão por todos os seres? Ele acreditava que o verdadeiro cristianismo não estava na adoração externa ou nos dogmas, mas na prática sincera do amor, da renúncia e da busca direta pela verdade. A missão de Jesus e a visão de Vivekananda sobre o Cristo universal. Swami Vivekananda não via Jesus Cristo apenas como uma figura histórica ou o fundador de uma religião específica, mas sim como um grande avatar, uma encarnação divina que surge para restaurar a harmonia espiritual no mundo. Segundo ele, Jesus foi um dos maiores exemplos da realização da verdade, e sua missão não se restringia a um povo ou época, mas era universal. No pensamento hindu, há a crença de que Deus se manifesta em diferentes formas ao longo da história, para guiar a humanidade. No Bhagavad Gita, Krishna declara: sempre que há um declínio no Dharma e um aumento da injustiça, eu me manifesto. Bhagavad Gita 4:7. Vivekananda via Jesus como a manifestação dessa verdade dentro do contexto ocidental. Ele o comparava a outras grandes figuras espirituais como Buda, Krishna e Rama, afirmando que todos esses mestres vieram ao mundo para elevar a humanidade e ensinar a mesma verdade essencial: a unidade do homem com Deus. Um dos aspectos que mais impressionavam Vivekananda na vida de Jesus era seu espírito de renúncia. Ele frequentemente destacava como Cristo viveu para os outros, suportou perseguições e permaneceu inabalável em sua missão, mesmo diante da crucificação. Ele dizia: se apenas tivéssemos 1/1000 da força que Jesus teve, seríamos capazes de mover montanhas. Vejam sua coragem, sua paciência, seu amor incondicional. Esse é o verdadeiro poder espiritual. Para Vivekananda, a cruz não era um símbolo de sofrimento e derrota, mas de triunfo espiritual. Jesus demonstrou que a verdadeira força não está na riqueza ou no poder mundano, mas na capacidade de entregar-se completamente à verdade e ao serviço da humanidade. Ele comparava essa ideia com os princípios do Karma Yoga, o caminho do serviço altruísta, onde a ação é realizada sem apego aos frutos. No contexto hindu, esse ideal é encontrado na vida de santos e sannyasis, renunciantes, que abandonam tudo para se dedicarem à busca espiritual. Vivekananda acreditava que todas as religiões, no fundo, ensinavam a mesma verdade sob diferentes formas e que o sectarismo era fruto da ignorância. Ele dizia que Jesus não veio fundar uma religião fechada, mas trazer uma mensagem de libertação para todos. Ele costumava dizer: o Cristo que está nas igrejas pode pertencer a poucos, mas o Cristo do coração pertence a toda a humanidade. Para ele, o que importava não era chamar-se cristão, hindu ou budista, mas viver os ensinamentos de compaixão, renúncia e busca da verdade. Ele via Jesus como um Satguru, um mestre iluminado, cuja mensagem precisava ser compreendida em sua profundidade, não apenas adorada superficialmente. O amor universal e a realização do eu em Jesus e Vivekananda. Um dos ensinamentos mais centrais de Jesus Cristo é o amor universal.
o amor incondicional por toda a humanidade, independentemente de status, crenças ou méritos. Swami Vivekananda identificava essa qualidade como um dos maiores sinais da realização espiritual e via Jesus como um exemplo supremo desse ideal. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: "Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Mateus 22:39. Esse ensinamento é um reflexo de uma verdade fundamental também presente no hinduísmo: a unidade de todos os seres. Segundo as escrituras védicas, todos nós somos centelhas do Brahman, o absoluto. E a separação entre eu e o outro é uma ilusão da mente. Vivekananda reforçava essa ideia ao afirmar: se você não vê Deus nos olhos dos pobres, nunca o verá nas estrelas. Para ele, Jesus compreendeu e viveu essa verdade em sua forma mais elevada. Ao tocar os leprosos, perdoar os pecadores e acolher os marginalizados, Cristo demonstrou que o amor divino transcende todas as barreiras sociais e religiosas. No contexto hindu, essa mesma ideia é encontrada no Bhakti Yoga, o caminho da devoção, onde o amor por Deus se manifesta como amor por toda a criação. Vivekananda ensinava que ao servir os outros com amor desinteressado, estávamos servindo ao próprio Deus. A superação do ego e a iluminação espiritual. Outro ponto fundamental na mensagem de Jesus é a necessidade de superar o ego para alcançar a verdadeira realização espiritual. No Evangelho de Lucas ele diz: "Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará." Lucas 9:24. Esse ensinamento ressoa profundamente com os princípios do Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, onde o praticante busca dissolver a ilusão do eu individual para perceber sua verdadeira natureza divina. Vivekananda frequentemente mencionava que a causa do sofrimento humano era o apego à identidade limitada do ego. Ele ensinava que ao abandonar o ego e se entregar ao divino, alcançamos a liberdade espiritual. Para ele, Jesus demonstrou isso ao viver sem apego aos prazeres terrenos e ao aceitar o sofrimento com serenidade. Ele dizia: "Cristo não possuía nada, mas o mundo inteiro pertence a ele." Essa frase reflete a visão hindu de que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na realização do eu divino. O caminho do serviço, Jesus e o Karma Yoga. Vivekananda também enfatizava que Jesus foi um grande exemplo do Karma Yoga, o caminho da ação altruísta. Ele via a vida de Cristo como um serviço contínuo à humanidade, onde cada ato era feito sem apego aos frutos, apenas pelo bem dos outros. Ele afirmava: "Não é orando em templos ou construindo igrejas que você encontra Deus, mas servindo aos pobres, alimentando os famintos e cuidando dos doentes. Esse é o verdadeiro culto." Essa visão ecoa a passagem bíblica: "Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e me acolhestes." Mateus 25:35. Vivekananda acreditava que qualquer pessoa poderia seguir os passos de Cristo e alcançar a iluminação ao viver com amor e serviço ao próximo. Para ele, não importava a religião que alguém seguisse, mas sim o quanto essa pessoa era capaz de viver os ensinamentos do amor e da compaixão, o sacrifício e a renúncia, a cruz e o caminho da iluminação. Se há um elemento central na jornada de Jesus Cristo, é o seu sacrifício. Sua entrega voluntária à cruz é um dos momentos mais profundos da história espiritual da humanidade. Para Swami Vivekananda, esse ato não era apenas um sofrimento físico, mas a culminação do mais alto ideal de renúncia e entrega ao divino. O significado espiritual da cruz. Para os cristãos, a cruz simboliza a redenção e o amor incondicional de Cristo pela humanidade. Mas para Vivekananda, a crucificação também carrega um significado espiritual profundo.
A cruz não é um sinal de derrota, mas de vitória sobre o eu inferior. Cristo morreu para que o mundo vivesse. Esse é o maior ensinamento de renúncia. O conceito de renúncia, sannyasa, é um pilar fundamental no hinduísmo. Os antigos sábios indianos viam a renúncia como o meio pelo qual o homem se liberta da escravidão do mundo e alcança a bem-aventurança eterna. No Bhagavad Gita, Krishna ensina: aquele que renuncia a todos os desejos e age sem apego, sem egoísmo, encontra a paz suprema. Bhagavad Gita 2:71. Jesus demonstrou isso em sua própria vida. Ele não possuía bens materiais, não buscava glória pessoal e viveu apenas para servir aos outros. Vivekananda via na sua renúncia um reflexo perfeito do ideal do sannyasi, o monge hindu que abandona tudo em busca da verdade, o martírio e a transformação espiritual. Outro ponto que Vivekananda destacava sobre Cristo era sua aceitação do sofrimento como parte de um propósito maior. Jesus sabia o que lhe aguardava, mas seguiu seu caminho sem hesitação. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus orou no Getsêmani: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 2:42. Esse ato de entrega ao divino é um dos mais belos exemplos de Bhakti, devoção absoluta. Vivekananda sempre enfatizou que o verdadeiro buscador espiritual deve estar pronto para enfrentar provações sem medo, confiando que tudo faz parte do plano divino. Ele dizia: somente aqueles que estão dispostos a sofrer por amor a Deus e à humanidade alcançam a verdadeira realização. Esse ensinamento ecoa o conceito hindu do tapasya, a prática da austeridade e do sacrifício como meio de purificação espiritual. Para Vivekananda, Jesus Cristo simboliza o auge desse ideal. Ele suportou insultos, perseguições e até a morte sem jamais revidar com ódio ou ressentimento. A ressurreição e a vitória da vida sobre a morte. Se a cruz representa a renúncia, a ressurreição representa a vitória. Após 3 dias, Jesus ressuscitou, provando que a morte não é o fim, mas uma transição para algo maior. Vivekananda via essa ressurreição como um símbolo da eternidade da alma. No hinduísmo, o corpo físico é apenas uma veste temporária. A verdadeira essência do ser humano, Atman, nunca nasce nem morre. O Bhagavad Gita ensina: assim como uma pessoa descarta roupas velhas e veste novas, assim a alma abandona o corpo antigo e assume um novo. Bhagavad Gita 2:22. A ressurreição de Jesus é, para Vivekananda, um lembrete de que o espírito transcende o tempo e o espaço. Ele ensinava que, assim como Cristo venceu a morte, todos nós podemos transcender nossos medos e limitações ao reconhecer nossa verdadeira natureza divina. Ele dizia: Cristo ressuscitou porque ele nunca morreu. Aquele que percebe sua imortalidade não teme nada. Essa visão aproxima ainda mais a filosofia cristã do hinduísmo, mostrando que tanto Jesus quanto os antigos rishis da Índia apontavam para a mesma verdade: a libertação do ser humano das amarras do mundo e sua união com o divino. O Cristo universal, a síntese das religiões na visão de Vivekananda. Ao longo de sua vida, Swami Vivekananda nunca viu Jesus Cristo como pertencente exclusivamente ao cristianismo. Para ele, Cristo era um mestre universal, uma encarnação divina cujo propósito transcendia as barreiras religiosas. Ele dizia: Cristo pertence ao mundo inteiro, não apenas a uma seita. Ele veio para todos, independentemente de raça, cultura ou credo. Essa visão de um Cristo universal é fundamental para entender a relação entre o cristianismo e o hinduísmo. Assim como os hindus reconhecem Krishna, Rama e Buda como manifestações do divino, Vivekananda via Jesus como um avatar, um ser iluminado enviado à Terra para guiar a humanidade. Cristo e Krishna, paralelos entre duas tradições Vivekananda.
frequentemente comparava os ensinamentos de Jesus aos do Bhagavad Gita. Ele destacava várias semelhanças entre as mensagens de Cristo e Krishna: o caminho do amor e da devoção. Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Krishna: aquele que me adora com amor e devoção, esse está em mim, e eu estou nele. Bhagavad Gita 9:29. O desapego e a renúncia ao mundo material. Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, mas ajuntai tesouros no céu. Mateus 6:19-20. Krishna: abandona o fruto de tuas ações e encontrarás a paz. Bhagavad Gita 2:47. O sacrifício como caminho para a iluminação. Jesus: quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 16:25. Krishna: oferece todas as tuas ações a mim, e serás livre do ciclo de nascimento e morte. Bhagavad Gita 9:27. Para Vivekananda, essas semelhanças indicavam que tanto Cristo quanto Krishna ensinavam a mesma verdade espiritual, adaptada às necessidades de seu tempo e cultura. A unidade por trás das diferenças religiosas. Vivekananda acreditava que todas as religiões levam ao mesmo destino: Deus. Ele rejeitava a ideia de que apenas uma religião fosse verdadeira e as outras estivessem erradas. Para ele, o cristianismo, o hinduísmo, o budismo e o islã eram apenas caminhos diferentes para a mesma realidade suprema. Em seu famoso discurso no Parlamento das Religiões, em 1893, Vivekananda proclamou: assim como diferentes rios fluem para o mesmo oceano, assim todas as religiões conduzem ao mesmo Deus. Ele via Jesus como um grande mestre que veio ensinar essa unidade, mas lamentava que, ao longo da história, seus seguidores muitas vezes criaram divisões em seu nome. Vivekananda disse certa vez: se Cristo voltasse hoje, ele não reconheceria muitos de seus seguidores. Ele pregou o amor e a união, mas o que vemos? Brigas, sectarismo e fanatismo. Cristo na visão Vedanta, a consciência divina em todos. A filosofia Vedanta que Vivekananda propagou no Ocidente ensina que Deus não está separado de nós. Ele reside dentro de cada ser humano. Isso está alinhado com a própria mensagem de Jesus quando ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Para Vivekananda, esse ensinamento de Jesus é um chamado para que cada pessoa reconheça sua própria divindade. Ele afirmava: você não é um pecador. Você é filho de Deus, imortal e divino. Erga-se e perceba isso. Essa visão Vedanta de Cristo nos convida a ir além da fé cega e buscar uma experiência direta do divino. Assim como Jesus teve sua união com Deus, cada um de nós pode alcançar esse estado de iluminação. O chamado à prática: como aplicar os ensinos de Vivekananda e Jesus na vida diária. Vivekananda não via a religião como um mero conjunto de crenças, mas como algo que deveria ser vivido. Para ele, a mensagem de Jesus Cristo não era apenas para ser lida e admirada, mas para ser colocada em prática no dia a dia. Ele costumava dizer: não adianta encher a boca com o nome de Deus enquanto o coração está cheio de egoísmo e ódio. Torne-se amor, torne-se compaixão. Esse é o verdadeiro cristianismo. Esse é o verdadeiro hinduísmo. Essa ênfase na prática espiritual se reflete nos seguintes ensinamentos: o amor como serviço ao próximo. Jesus ensinou que o maior mandamento é o amor a Deus e ao próximo. Vivekananda, por sua vez, ensinava que servir os outros é a forma mais elevada de adoração. Ele dizia: você quer ver Deus? Então vá servir os pobres, os doentes, os desamparados. Neles reside o próprio Cristo. Isso reflete o ensinamento de Jesus. Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40.
Vivekananda acreditava que a verdadeira religião não está nos templos, mas no coração dos que ajudam os necessitados. A disciplina espiritual, meditação e oração. Tanto Jesus quanto Vivekananda enfatizaram a importância da oração e da contemplação. Jesus frequentemente se retirava para orar em solidão, e Vivekananda ensinava que a meditação era essencial para despertar a consciência divina dentro de nós. Segundo ele, a mente é como um lago. Se suas águas estão agitadas, você não pode ver seu fundo. Apenas quando ela se acalma, a verdade se reflete claramente. Isso ecoa as palavras de Jesus. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai, que está em secreto. Mateus 6:6. Ou seja, a conexão com Deus não depende de rituais externos, mas de uma jornada interior. A coragem espiritual. Superar o medo e a dúvida. Vivekananda sempre pregou a coragem como uma virtude essencial para o buscador espiritual. Ele via o medo como o maior obstáculo no caminho da iluminação. Ele dizia: levanta-te, desperta, e não pares até alcançar teu objetivo. Isso se assemelha à confiança de Jesus ao dizer: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. A mensagem aqui é clara. Fé e ação devem andar juntas. Não basta acreditar. É preciso agir com coragem e determinação. O perdão e a tolerância. Jesus ensinou a amar os inimigos e a perdoar incondicionalmente. Vivekananda reforçou essa ideia dizendo: não critiqueis, não condeneis, não julgueis. Em vez disso, compreendei e perdoai. Ele acreditava que, quando julgamos os outros, na verdade projetamos nossas próprias imperfeições neles. Assim como Jesus perdoou seus perseguidores na cruz, Vivekananda via o perdão como um caminho para a liberdade interior. A mensagem eterna de Jesus e Vivekananda. Ao final de sua vida, Swami Vivekananda reafirmou que a essência da religião é amor, serviço e autoconhecimento. Para ele, Jesus Cristo foi um dos maiores exemplos dessa verdade. Seus ensinamentos nos convidam a parar de buscar Deus apenas fora de nós e reconhecer sua presença dentro de cada ser humano. Assim como Jesus chamou seus discípulos para serem a luz do mundo, Vivekananda nos chama a despertar para nossa própria divindade. Como ele disse em suas palavras finais, meu ideal de fato pode ser colocado em poucas palavras: viver para os outros. Essa é a essência tanto do cristianismo quanto do Vedanta. E é também o maior desafio para todos nós.